Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Codioli. Leciono e pesquiso nas áreas de filosofia do direito, teorias da justiça, e hoje eu vou te mostrar como a tua petição, tua sustentação oral ou mesmo a tua sentença, no caso de você ser juiz, podem ser tão convincentes e atrativas quanto um bom livro e um bom filme. Ou seja, eu vou te mostrar como o storytelling jurídico pode aprimorar o teu trabalho e deixar ele muito mais atrativo nessa era em que as pessoas são acostumadas a serem seduzidas pela argumentação, seja no YouTube ou mesmo pelas inteligências artificiais. Isso tem um papel fundamental se você é advogado, porque isso vai fazer com que a outra parte mesmo, o juiz, preste atenção aos teus argumentos, mas também, se você é juiz, vai agregar autoridade às tuas decisões na medida em que uma sentença ou uma decisão judicial possui um aspecto de legitimidade enquanto ela é convincente. Ou seja, como dizia Neil McCormick, mesmo os juízes devem buscar, através das suas decisões, das suas manifestações, convencerem a sociedade, as partes e os seus superiores hierárquicos. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir a respeito de filosofia moral, filosofia política e filosofia do direito. Recentemente foi publicado um livro a respeito do storytelling para advogados, escrito pelo professor americano Philip Meyer, que dedicou mais de 2 décadas à pesquisa do storytelling e há algum tempo vislumbrou a importância dessas técnicas e da sua aplicação no contexto do direito. A obra foi traduzida pelo professor João Paulo Foster e está publicada em português aqui no Brasil. A meu juízo, essa obra preenche exatamente uma lacuna no conhecimento da argumentação jurídica deixada por Aristóteles na sua retórica e na sua poética, e mesmo nos dias de hoje por Neil McCormick no seu Retórica e Estado de Direito. Por outro lado, o professor Meyer vem mostrar que a forma como nós, advogados, organizamos o nosso pensamento de forma clara, lógica e persuasiva pode fazer toda a diferença no trabalho dos operadores de direito. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. Então, o que é storytelling? Storytelling é uma arte que faz com que os fatos sejam narrados de uma forma que faça todo sentido e chame a atenção de sua audiência. Sejam eles o juiz, a quem dirige, ou mesmo as partes e os advogados. No direito, isso significa organizar as provas, depoimentos e argumentos de forma que o juiz ou o júri sigam a história passo a passo e compreendam por que a decisão que você defende faz sentido. Hoje, na era das redes sociais e da inteligência artificial, é mais do que uma necessidade, é uma obrigação de nós todos, operadores do direito, nos destacarmos nas nossas narrativas e nos nossos arrazoados a fim de conseguir prender a atenção e transmitir aquilo que os nossos clientes ou as partes esperam de nós mesmos. Apenas como alguns exemplos trazidos pelo autor que escreveu essa obra de maneira prática, usando casos em concreto e filmes, ele diz, por exemplo, que você deve sintetizar ideias complexas em uma fórmula pequena, altamente memorizável, que você pode, ao longo do tempo, nas demais peças processuais ou mesmo na tua sustentação oral ou recurso, ser evocada quase como um mantra, a fim de que o juiz ou o júri sejam relembrados daqueles fatos ou daquela teoria jurídica. Por exemplo, diz ele, num caso de indenização em razão de contaminação por radiação, ele apela à teoria para dizer que alguém que havia importado leões e criado eles havia exposto toda a comunidade ao risco de serem devorados e, havendo escapado esses leões, ainda que não houvesse culpa, deveria indenizar essa comunidade. Então, nesse caso, em vez de colocar dos fatos, como a gente tradicionalmente faz no direito, você poderia nominar essa parte da petição com o jargão, por exemplo, se o leão escapar, a empresa deve indenizar. E depois desenvolver essa questão ao longo da petição, demonstrando que, havendo a responsabilidade objetiva, não é necessário demonstrar culpa, apenas ação ou omissão, o nexo de causalidade e o dano, ou seja, o leão escapou, a empresa deve indenizar. Você também deve garantir que a sua petição inicial ou defesa seja escrita de uma maneira lógica e cronológica, evitando essas quebras de raciocínio ou mesmo quebras na ordem sequencial histórica dos fatos. Mais do que isso, diferentemente de um livro ou de um filme, a tua história deve buscar associar os fatos narrados com suporte jurídico, mas partir das provas sendo narrada de uma maneira verossimilhante
fazendo com que os juízes se convençam daquilo que você está apresentando. Usar o storytelling jurídico ajuda você a melhorar sua escrita e oratória, tornar sua argumentação mais clara e convincente e engajar o julgador para que ele construa o final da história que você narrou, junto com você condenando a parte adversária. E esses foram nossos 2 minutos de filosofia. Então, esse é um vídeo de apenas 2 minutos que eu não consigo esgotar o assunto. Gostaria de chamar a atenção que eu tenho um bate-papo aqui no podcast Cordioli Convidados com o professor João Foster, que foi o tradutor da obra. Ele é um exímio estudante dessa obra do professor Mayer, já vem aplicando isso no seu trabalho como advogado, e nesse bate-papo nós esgotamos este assunto. Há vários exemplos em concreto e formas de aplicá-lo na tua prática profissional. Mas a gente diz, a inicial é o projeto da sentença. Porque é isso, a gente, na verdade, escreve toda essa história até um dado momento, né? O juiz, ele tá ali, digamos assim, só virando as páginas dessa história, mas chega no final, quem é que vai escrever o desfecho da história? E mais do que isso, se você tiver interesse de aprofundar esse estudo, te recomendo a obra Storytelling para Advogados, traduzida pelo professor Foster, e de autoria do professor Philip Mayer. Já está disponível em português aqui no Brasil. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.